todos. Essa aula tem interesse de compartilhamento entre centrais de esterilização e convergências com engenharia de produção. Quando pensamos em um processo produtivo central de esterilização, para atingimento de metas, temos que ter um foco muito claro no colaborador, não apenas nos processos e infraestrutura. Vamos entender primeiro que impactos que esse tipo de atividade pode causar à sociedade quando conduzido de forma inadequada. Podemos estar falando do número elevado, expressivo de óbitos, ou aumento dos custos hospitalares, ou ainda aumento do tempo de internação. O acesso da saúde ficaria mais caro e a gente teria também um prolongamento das filas e uma diminuição da rotatividade dos leitos. Enfim, infecção hospitalar ela é algo muito sério a ser tratado e considerado e passa por essa importante área de produção. Mundialmente existem várias vertentes buscando assegurar a segurança do paciente. E essa garantia passa também pelo desenvolvimento profissional contínuo para melhorar as habilidades e os conhecimentos aplicados àquele contexto. Vamos entender quem são os colaboradores das áreas de produção em um hospital. Seja uma central de esterilização, uma central de processamento de roupas ou um serviço de nutrição. Quem são os operadores das áreas de produção desses hospitais? Qual que é o perfil deles? Majoritariamente temos um público feminino que normalmente tem estaturas médias ou baixas, que podem sim estar em processos de depressão, que tem problemas salariais, que trabalham há muito tempo nas unidades, que tem doenças osteomusculares associadas ao trabalho em vários casos, pode ter um problema de sobrepeso, obesidade, que é comum a todo o país. Tem um envelhecimento devido a essa inversão percebida na pirâmide etária, nessa janela aqui de 40 anos, isso fica muito claro. Isso acontece globalmente. Então estamos falando de um colaborador de uma área crítica, importantíssima e que já carrega pela própria atividade esses tipos de limitações. Existem aquelas doenças ainda modernas que a gente conhece como burnout, que atacam todos os profissionais e em alguns momentos são mais perceptíveis e visíveis, é exemplo das épocas de pandemia, onde todos entram em sobrecarga. Somado a todos esses fatores anteriores, temos ainda um viés no momento institucional, seja por pandemia, eleição, crise econômica mundial. Temos um problema de violência intrínseca ao país. Temos um ranking de desemprego muito forte. Temos interferências de guerras acontecendo longe daqui, que interferem, por exemplo, no agronegócio. Haja vista a questão dos fertilizantes. Temos a questão da alta dos combustíveis. Haja vista que nós não temos ainda uma substituição da matriz energética solar, eólica ou de outra natureza já disponível para atender todas as demandas. Então, todos esses fatores já fazem parte do nosso dia a dia. Essas preocupações que impactam na nossa vida. Mesmo que de forma intangível, porém, impactam. O gestor da unidade leve os seus colaboradores ao foco no cliente e corrija distorções de comportamento e de visão dentro das atividades, que no caso análogo à hipermetropia, que ele não enxerga nada, só enxerga distante, fica distante da realidade. Aquele olhar e comportamento míope, né? Só aquilo que está na frente dele, não vê futuro em nada. E aquele astigmata que vê tudo e todos os processos de forma distorcida. Então, esses comportamentos análogos às patologias oftálmicas, eu usei de exemplo para mostrar que o foco é o mais importante no processo de visão.
E nesse caso, quando se trata de cliente, quando ele está no foco, todas as ações convergem para a melhoria da satisfação dele. Temos que propiciar uma mudança de conceito, fazer menos do mesmo e muito mais do diferente. Temos que mudar de local, sair da zona de conforto. Isso vai trazer oportunidades a todos os colaboradores. Há de se prover um contágio ininterrupto entre as pessoas que estão positivamente alinhadas com as diretrizes institucionais daqueles que estão constantemente negando e não aceitando as oportunidades. Tem que se inverter esse curso da balança. Porém, a motivação leva ao engajamento, leva a uma premiação, porém tudo isso tem que ser contínuo e monitorado. Existem várias ações de motivação. Ela não pode ser pontual, isolada. Capacitar o colaborador e nunca mais fazer por ele. Levá-lo a um café da manhã e nunca mais fazer por ele. Motivação é algo constante. Medida de engajamento é constante. Premiação é constante. Isso mantém a equipe viva, se sobrepondo a todas aquelas limitações que nós vimos anteriormente. Como valorizar melhor os recursos humanos? Temos que identificar os potenciais, os anseios, as fragilidades da equipe. Todas as equipes têm fragilidades. Capacitar e avaliar constantemente. Se possível, remunerar e prover plano de carreira aos merecedores. Propiciar um ambiente adequado de trabalho, onde a iluminação, a climatização, o nível sonoro, o layout seja customizado, as tecnologias com boa performance, o mobiliário que não propicie dor ao trabalhador, que seja ergonomicamente correto. É também parte das responsabilidades de um gestor do Central de Esterilização que ele acompanhe e participe de um programa de gerenciamento de risco da unidade junto ao CESP e à CIPA. Existe a norma regulamentadora número 1, que está fazendo um ano aproximadamente, né? Muito recente, que aglutinou várias normas em uma só, com foco nas condições ambientais. Todas as instituições têm limitações. O engajamento e envolvimento de todos os envolvidos leva às soluções mais adequadas. Preservados os tempos e as capacidades financeiras para prover. Há de se mudar uma estratégia, saindo de um nível A para um nível B. Se nós estabelecemos analogia entre o que é produção e o que é esterilização de materiais dentro de um CDE, não por isso temos que ser frios, gélidos, máquinas ao exercer as nossas atividades. Elas têm sim que ter uma métrica, uma sequência, uma repetibilidade, porém num ambiente harmonioso e feliz. Essa é a magia que está em contagiar os colaboradores em um processo produtivo. A administração com análise de definição é o conjunto de atividades que cria bens e serviços por meio de processo de transformação de entradas e saídas, onde essas atividades que criam bens e serviços ocorrem em todas as organizações, ratificando, portanto, que não há uma natureza organizacional aplicável ao conceito de produção. Todas as empresas produzem. E se produzem, são passíveis de melhoria em seus processos produtivos. Para isso, precisamos implantar processos e sistemas de controle, monitoramento e fazer ajustes constantes, sempre monitorando e ajustando. Esses gráficos aqui são bastante interessantes. Esse da esquerda seria o desempenho da operação que você faz atualmente. Ele aponta para uma qualidade elevada e uma alta flexibilidade. Mas o seu cliente ou mercado está apontando para qualidade, rapidez e baixo custo. Então precisa melhorar a operação que você realiza e fazer ela síncrona
ao que é demandado pelo seu cliente. Outro fator importante dentro da unidade que interfere na rotina são os arranjos físicos. Qual a posição de montagem das bancadas, por onde passam os materiais, entrada e saída, acondicionamento provisório. Se eu tenho que ter ilhas de trabalho pensando no processo, pensando em células ou pensando em produtos específicos. Para eu melhorar a produtividade, Barnes já dizia isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, para ser mais exato, onde era necessário modificar, simplificar, eliminar e combinar operações de tarefas. Para isso, temos que entender o que é um processo. Você tem que olhar para o seu processo atual. O que é um processo? Ele tem uma entrada, que pode ser um material, um serviço ou uma informação, que vai, o qual, quando agregado o valor, vai dar uma saída diferente daquela entrada, nas mesmas naturezas. Nesse caso, materiais, serviços. E se fosse, no caso, aplicável, informações. Trazendo isso para o campo da central de esterilização, vamos pensar que as entradas são artigos críticos, semicríticos e não críticos. Temos que, qual o processo? Limpar, desinfectar, esterilizar, armazenar e disponibilizar. Qual o valor agregado que teremos aqui? A diminuição dos riscos de contaminação e infecção hospitalar, porque os materiais vão estar limpos, estéreis, devidamente acondicionados, para prover um produto acabado, processado de forma segura para atender os pacientes e os solicitantes dentro das unidades, diminuindo infecções hospitalares e acidentes. Quais são os desafios? Tornando-a mais resiliente, multifunções, multitarefas, que elas tenham o melhor controle do que fazem, qualificando-as e capacitando-as em produção e processo. Elas irão gerar indicadores, aumentar o zelo pelo corporativo, produzir com qualidade. Levá-las a uma visão sistêmica, a um olhar analítico, envolvimento com o negócio. Dar liberdade para opinar e sugerir, desenvolvendo assim o senso crítico das metas. Temos que transformar essas pessoas que estão apertando os parafusos, porque atrás daquela chave tem um ser humano capaz de fazer muito mais do que aquilo de uma forma muito mais feliz e harmônica. Temos que formar pessoas, transformar os gestores e os subordinados. Temos que ter um outro olhar, uma outra energia independente da tarefa que está sendo desempenhada. Isso é contagiante. Aqui sugiro 10 iniciativas. O que é importante? Definir os principais alvos, formar grupos de trabalho, divulgar e premiar as melhores ações. Temos que inserir as equipes no negócio, provindo aos seus colaboradores cursos rápidos, workshops, congressos, oficinas intersetoriais, entre engenharia, suprimentos, enfermagem, CCH, uma oficina interinstitucional, cases, vários hospitais, independente da sua complexidade e da sua área de atuação. Conhecer a equipe, fazer pesquisa de clima, fazer uma avaliação one-on-one com seu colaborador, saber como ele está enquanto pessoa, como está a família dele, como ele está enquanto cidadão, como ele está consigo próprio. Temos avaliação focada no negócio também, seja ela 180 ou 360 e com coaching. Porém, para mim, a que melhor resgata o funcionário é o tempo que você dedica para ouvi-lo. O que ele precisa de ajuda. E como gestor, você deve prover. Uma vez mapeado ou ouvido a equipe, você age sobre o que foi informado e dá um feedback. Nunca deixe de retroagir o sistema. É possível montar uma equipe que seja responsável por controlar as instalações de infraestrutura,
monitorar todos os hospitais que têm problemas de infraestrutura de diferentes naturezas, haja vista os investimentos necessários para se ter qualquer lugar totalmente adequado a todas as legislações. Independente disso, tem que ter uma equipe sempre monitorando e alertando os riscos e as condições. Há de se ter uma equipe que meça a satisfação do cliente final. Entregou um campo cirúrgico, um lote de instrumentais, uma prótese. Periodicamente, vai até a ponta e meça qual o grau de satisfação. Mas você pode fazer isso, como diz o escritor irlandês Oscar Fingal, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem e de uma nação. Tudo aquilo que está gerando insatisfação demanda correção. E se demanda correção, propicia melhora. Há de ter um grupo que analise a performance dos equipamentos. É um equipamento de responsabilidade de engenharia? É. Porém, o operador também é responsável. Temos veículos, temos carros, aparelhos eletroeletrônicos nas nossas casas. Nós temos responsabilidade em também mantê-los em ordem. Essa é uma ação compartilhada. Temos que construir esse caminho, produzindo relatórios internos de controle das manutenções. Há de se entender a evolução das manutenções, onde inicialmente tinha-se alto custo e baixa disponibilidade, e agora as manutenções já migram para um custo ótimo, alta confiabilidade e alta disponibilidade. É uma estrada a se construir, mas possível de ser alcançada. Quando prestadores estão atuando dentro da sua unidade, você tem responsabilidades. Basta seguir a norma regulamentadora número 04, que aponta sobre serviços terceirizados dentro da sua unidade. O chão não pode estar escorregadio, não pode ter pontas de agulhas disponíveis. São áreas que se atuam com eletricidade, além só dos instrumentais. Riscos de choques elétricos e outros riscos associados. Então, senhor gestor, atente-se se o terceiro também está em boas condições de operação na sua unidade. É sugerível um grupo que controle a qualidade dos insumos e indicadores, o armazenamento, a reposição, o controle do estoque mínimo, a efetividade. Se está contribuindo com a diminuição da mortalidade do indesejado. Se está ajudando a prover indicadores reais de garantia de qualidade de material processado. Discutir e monitorar isso constantemente. Isso gera efetividade no processo. É maravilhoso você poder pensar na criação de um grupo de estudo. Tantas pessoas fazendo faculdades diferentes e trabalhando lá na sua frente. E você pode saber o que elas estão estudando. E elas podem estudar produção, movimentos, tempo, saída. Estudo gera conhecimento. Já visto que é um dado que é transformado em informação e gera conhecimento, que é o mais nobre. Um outro time pode estar voltado à qualificação e validação, ensaios e documentação, demanda acompanhamento, análise e conclusão. Isso sim é um processo sob controle. Parte dos seus profissionais podem estar sempre alinhados com as normas, tê-las à mão, no banco de dados, num quadro, torná-las acessíveis, compartilhadas. E fiscalizar se estão ocorrendo os seus cumprimentos. É muito interessante você entrar no lugar que tem gestão à vista, que você divulga a qualidade do trabalho que está sendo prestado, divulga a satisfação dos clientes, divulga o impacto do seu trabalho nas cirurgias. A informação direito de todos os colaboradores de uma unidade. Ela tem que estar visível a todos. Isso é altamente estimulante. Isso catalisa o engajamento. Uma outra frente interessantíssima é a criação de uma oficina de notícias em saúde. Imagina que interessante você discutindo algo que você leu no jornal. São Paulo cobra o Ministério da Saúde por falta de contraste em exames. Um outro hospital sofre com a falta disso. O outro, os Estados Unidos interrompem hackers por causa
de interferência em hospitais, mulheres do setor de saúde, assistência, ganho, enfim. A Organização Mundial de Saúde lança o primeiro relatório global, tem várias informações que, mesmo que de forma tangencial, impactam no conhecimento, no trabalho de vocês. Ter a cabeça arejada de informações é sensacional. Melhora o senso crítico, a visão analítica, análise crítica, visão sistêmica. Você se torna melhor. Temos que pensar diferente, querer mais, exigir mais, agir diferente. Florence Nightingale, há mais de 200 anos, já mexia com dados estatísticos e percebia os benefícios na área da saúde. Estão sendo feitos controles estatísticos daquilo que está se produzindo dentro da sua unidade? Lembremos que, segundo ela mesma dizia, que o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal ao doente. E ainda este daqui, ó, mais um alerta. Acho que o sentimento se perde nas palavras, todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Estamos acabando. Conforme dito durante a apresentação, existe uma convergência enorme com a questão produtiva em uma central de esterilização. Olha que interessante. A mente que se abre a uma nova ideia nunca voltará ao seu tamanho original. E buscando o colaborador não como máquina, mas como homem. Obrigado. Espero que tenha sido útil aos propósitos previstos. Grande abraço.